Bom dia, galera. Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula gravada da semana do dia 10 ao dia 14 de agosto. Nós vamos falar sobre sevianas notáveis, ok? Primeiro, a gente tem que entender o que significa sevianas, né? Então, vamos lá. Para a gente não esquecer, se você precisar de um apoiozão lá, livro didático, capítulo 7, página 177, tá bom? Então, o que é uma seviana? Denomina-se seviana qualquer segmento de reta, tá bom? Aonde uma das suas extremidades está no vértice do triângulo e a outra está na reta suporte do lado oposto. Ou seja, a seviana ela sempre começa num vértice e termina no lado oposto a esse vértice. Ou, né, porque nem sempre a seviana está dentro do triângulo, mas isso aí a gente vai ver só mais para tarde, mais para frente. Ela pode estar fora do triângulo também, tá bom? Depois eu dou até um exemplo para vocês. Mas o que é uma seviana, que é o mais importante? Ela é um segmento de reta, então ela sempre vai ter começo, e ela sempre vai ter fim, e ela sempre começa no vértice e termina no lado oposto, tá bom? Dentro do triângulo existem 3 sevianas mais importantes, e é sobre essas sevianas que nós vamos falar. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção? Sempre qual é a particularidade de cada mediana, de cada seviana, tá bom? Então, a gente tem aqui, como eu já tinha falado, né? A primeira seviana, ela se chama mediana. Olha o nome dela, galera, mediana, tá? De médio, de ponto médio. Tranquilo? Anota isso daí para você não esquecer. Então, vamos voltar aqui, ó. Seviana é um segmento, então a mediana também é um segmento. Uma extremidade dela tem que estar no vértice. A mediana está no vértice, ó. Ela começa aqui no pontinho A, no vértice A, tá bom? E a outra tem que estar no lado oposto. A particularidade da mediana é como ela chega nesse lado oposto. Então, presta atenção. Ela vai sair do vértice A, mas fiquem sabendo que ela pode sair do B e pode sair do C também, sem problema nenhum. Todo triângulo ele vai ter 3 medianas, tá? Mas a gente só precisa falar de uma delas aqui nesse momento. Então, ela está saindo do vértice A e o grande, né, o diferencial da mediana é como ela chega no lado oposto. Ó. Esse pontinho aqui, que a gente chamou aqui de M1, ele é o ponto médio do lado BC. Ou seja, ele pegou o lado BC, a gente marcou o meio dele, então nós vamos ligar do vértice A até esse ponto. A M1 é chamada de mediana. Então, essa aqui é a mediana. Então, ela sai do vértice e vai até o lado oposto, sempre, mas aonde ela vai tocar o lado oposto? No ponto médio, tá bom? Então, esse cara aqui é o ponto médio. Então, mediana de um triângulo é o segmento com extremidades no vértice e no ponto médio do lado oposto. Então, vamos aqui, ó. Do B até o M1 tem a mesma medida que do M1 até o C. Por isso que é ponto médio, tá? Segunda seviana, ela é a bissetriz. Vocês já sabem o que é bissetriz, né? Então, a gente tem aqui ó, um triângulo, traça-se a bissetriz. E o que é a bissetriz? É o segmento de reta. Nesse caso aqui, para ser seviana, tem que ser segmento de reta. Então, a gente só vai observar a bissetriz do ponto A até onde ela tocar o lado oposto, tá bom? Então, o que ela faz? Qual é a grande característica da bissetriz? Ela divide o ângulo em 2 ângulos congruentes. Então, vamos voltar. A mediana, a característica dela é quando ela chega no lado oposto. A bissetriz não. A característica dela é quando ela sai do vértice. Então, o que ela faz? Ela divide o ângulo em 2 ângulos congruentes. Tudo bem? Então, bissetriz de um triângulo é um segmento, porque nós estamos falando de sevianas, com a extremidade no vértice e no lado oposto. Sempre. Senão ela não seria seviana. E o que ela faz? Ela divide o ângulo desse vértice em 2 ângulos congruentes.
Então, mediana. Toca o lado oposto no ponto médio. Bissetriz. Divide o ângulo do vértice em dois ângulos congruentes. E a última aqui que nós vamos trabalhar é a altura, tá bom? Então, o que é a altura? Tem que ser um segmento, tem que sair do vértice e ir até o lado oposto, mas qual é a diferencial dela? É como ela chega no lado oposto, ok? A altura ela é sempre uma perpendicular, sempre é uma perpendicular, ok? E se ela é uma perpendicular, ela vai formar ângulos de 90 graus. Ó, aqui forma dois, tanto para um lado quanto para o outro, ok? Então, a altura é a seviana, é o segmento que sai do vértice, chega ao lado oposto, só que o que ele faz com esse lado oposto? Ele forma ângulos de 90 graus, ele é perpendicular a esse lado oposto, ok? Então, sabendo disso tudo, vamos aqui exercitar um pouquinho. Toda vez que você for fazer o exercício, a primeira coisa que você vai fazer é olhar de qual seviana ele está falando. Então, nessa figura, a M é uma mediana. Então, o que a mediana faz? Ela sai do vértice e chega no ponto médio. Então, esse cara aqui, ó, é o ponto médio. O que ele quer? Que você calcule a medida dos lados. Bom, se o M é o ponto médio, eu posso dizer que 2x menos 3 é igual a x mais 4. Tudo bem? Passo o x para cá, 2x menos x é x. Levo 3 para lá, 7. Então, eu descobri que o x é 7. Se o x é 7, esse ladinho aqui mede 15, 7 mais 8. Esse aqui vai medir 19. 2 vezes 7, 14 mais 5, 19. Esse ladinho aqui vai medir 11. E, lógico, esse aqui também mede 11. Então, um lado mede 15, o outro mede 19 e o outro mede 22. Ok? Moleza. 2. No triângulo abaixo, em que o ângulo B mede 80, tá aqui, o ângulo C mede 60, tá aqui, e o segmento AS é a bissetriz. Determine o valor do ângulo X. Ok. Bissetriz vai dividir esse ângulo aqui em dois ângulos congruentes. Então, concorda comigo que esse ângulozinho aqui também mede x? Se é a bissetriz, então vamos pegar esse triângulo grande aqui, ó, o ABC. Então, esse ângulo mede 80, o ângulo C mede 60 e o ângulo A mede 2x. Ok? X mais x, e isso será igual a 180 graus, que é o que a gente viu na outra semana lá, tá? Então, 2x é igual a 80 mais 60, 140, menos 180 deu 40. Nós descobrimos que o valor do x é 20, ou seja, o ângulo A mede 40 graus, ok? Terceiro e último exemplo, no triângulo abaixo, retângulo em A, ou seja, o ângulo A mede 90 graus, está aqui. AH é a altura. Ok, AH é a altura, então ela forma ângulo de 90 graus. Determine o valor de x, y e z. Então, vamos lá. Vou começar achando z. Ó, se aqui é 90, aqui é 30, eu já sei que meu z é 60, porque no triângulo AHC, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Bom, se o Z é 60 e o A todo, né, mede 90, o Y, já achei, é 30. Beleza? Bom, se aqui também é 90, ó, e aqui o Y é 30, esse é 90, então eu já achei o X, que também é 60, só pela soma dos ângulos internos. Tudo bem? Então, galerinha,
essa é a nossa aula gravada dessa semana. Nós vamos falar de sevianas. Primeiro, lembra que a seviana sempre é um segmento de reta. Segundo, sempre lembra que ela sai do vértice e vai até o lado oposto. E cada uma tem a característica, ou como sai do vértice, ou como chega no lado oposto. Beleza? Então, qualquer problema, lembra que nós temos 2 aulas ao vivo agora, uma para fazer a atividade e a outra para fazer o Hangout, que também é uma atividade. Tire todas as suas dúvidas. Beijo no coração e até mais.